Oi, oi, Fono! Como você está? Estou muito feliz, né, que você esteja aqui comigo. Também estou muito feliz porque hoje é a primeira gravação desse novo quadro aqui do YouTube, que é o Trocas com a Mara. É um quadro que foi feito, pensado para fonoaudiólogos que querem trabalhar com voz ou que já trabalham, que desejam melhorar a sua atuação em voz e que desejam, que têm essa busca por encontrar o exercício ideal para o seu paciente de voz. Eu vou ajudar vocês com relação a isso. E nesse primeiro episódio, eu vou começar fazendo uma reflexão, conversando com você sobre por que será que é importante você, fono, encontrar o exercício ideal? Será que precisa ter esse exercício ideal? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Mara, alguns já me conhecem lá pelo Trocas na Fono, pelo Instagram. Eu sou doutora em voz e no episódio de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a história desse quadro, sobre o que a gente vai esperar nesse novo quadro e se você se interessa, né, por esse tema de encontrar o exercício ideal para o seu paciente, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho porque toda semana vai ter um vídeo novo para vocês. Tá, pessoal? Então, gente, primeiramente eu quero contextualizar, né, como que surgiu essa ideia de ajudar os fonos a escolherem o exercício ideal para o seu paciente. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem como é que eu cheguei até aqui, né? Qual é esse contexto. Eu sou fonoaudióloga, me formei lá na Universidade Federal de Santa Maria. E assim, desde o início da graduação, eu sempre sabia que eu queria voz, tá? Eu sempre, desde o primeiro semestre, eu já buscava muito por essa área de voz. Na época do ensino médio, eu tive algumas questões bastante sérias, assim, com relação a medo de falar em público, de me expressar. Então, eu busquei a fono para resolver esse problema meu, assim. Então, desde o início, desde o primeiro semestre, eu já sabia que a área que eu queria era a voz e segui, realmente não mudei. Então, assim, bem doida do início, né? Eu ia na biblioteca, já procurava livros de voz para ler, olha que doideira, né? Então, a maioria, assim, do pessoal ainda estava naquela coisa de só os básicos, anatomia, anatomofisiologia, histologia, e eu já indo na biblioteca pesquisar livros de voz. E aí, gente, eu me formei, eu entrei para o mestrado, eu entrei direto para o doutorado. Nesse período já atuava, mas então esses primeiros, assim, vamos dizer assim, 10 anos, né, da minha vida profissional, que incluiu 4 anos da graduação, 2 de mestrado e mais 4 de doutorado, foram 10 anos que eu me empenhei muito, eu me dediquei muito, eu estudava, eu abdiquei, assim, de muita coisa de lazer, sabe? Porque é assim que eu sou. Não que eu me arrependa ou coisa do tipo, mas é essa pessoa que eu sou, sabe? Eu sou focada e eu realmente me dediquei bastante. Até tem vários artigos científicos, né, que eu escrevi junto com as colegas e com a orientadora lá da época. E eu sempre tive o desejo, assim, muito de ser professora, né? E aí depois que eu terminei o doutorado, mais ainda, porque daí eu vinha com uma bagagem tão grande de conhecimento, assim, sabe? Tipo um balão, assim, que vai enchendo, vai enchendo. E aí eu queria extravasar um pouquinho isso, queria dividir um pouco, queria sentir aquele desejo, assim, de transformar todo aquele conhecimento em utilidade. E aí mais ainda que eu quis ser professora, dar aula, e aí consegui. Hoje eu sou ainda professora da faculdade da Univale, da faculdade ELUSC de Joinville, aqui de Santa Catarina, e isso é uma coisa assim que me deixa muito feliz, né? Porque nessa ocasião eu tenho a oportunidade de dividir tudo isso que eu sei. E acaba que também a gente multiplica mais ainda, né? Quando a gente divide, a gente acaba multiplicando, tem toda essa questão. Mas aí depois de um tempo, foi me dando assim mais uma inquietação, né? Que eu percebi, eu comecei a perceber que mesmo assim eu me dedicando para as aulas, né? Dando aquele meu melhor para as aulas da graduação e os alunos também se dedicando, se empenhando, estudando, né? Indo bem nas provas,
Quando chegava lá no período do estágio, muita coisa da aula teórica acabava sendo esquecida, ou mesmo assim é difícil realmente conectar tudo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, quando eles chegarem lá no momento onde eles precisam usar e eles estarão sozinhos, assim, sem o professor, sob as asas, né? Sob as asas do professor, quando eles estarão voando sozinhos, será que eles vão lembrar das aulas teóricas? Nossa, eu falo tanta coisa. E aí começou a me dar uma inquietação, porque eu ainda sentia que eu precisava ir mais além, que eu tinha mais coisa para oferecer, assim, para a fonoaudiologia, né? E aí, no meio da pandemia, acho que foi 2020, a Josi, uma amiga minha, muito especial, desde a época do mestrado, ela mandou uma mensagem, mandou um áudio para mim. Mara, olha só, tive uma ideia. Que tal a gente criar um perfil no Instagram? Eu já pensei até no nome, Trocas na Fono, que daí a gente faz um trocadilho com trocas na fala, e aí a gente pode falar de voz. A Josi também é doutora em voz, e daí a gente pode falar com os fonos, dividir o nosso conhecimento, olha que legal. E na hora eu topei, né? Na hora eu disse, nossa, Josi, que legal, uma excelente oportunidade, né? E aí a gente começou a fazer o Trocas. No início, assim, a gente patinou bastante, né? Porque, assim, afinal de contas, sempre a gente aprendeu muito bem como ser boas fonos, né? Como fazer artigos científicos, pesquisas, aquela coisa toda. Mas a gente não aprendeu nada sobre o marketing digital, sobre essas questões, né? Online, essas questões, enfim. E aí a gente foi aprendendo com o passar do tempo, enfim, que nós estamos com o Trocas na Fono desde aquela época, só colocando assim, ó, fermento, sabe, nessa nossa vontade de trocar essas ideias. E aí hoje, assim, depois de muito fermento colocado, a gente sentou, alinhou. Depois de um tempo também, como quem já nos seguia há mais tempo deve ter percebido que a gente dividiu um pouco as frentes, né? A Josi fica em outra frente, que é o Transformação pela Voz, e eu fico tocando o Trocas na Fono, mais conversando com fonos mesmo, tá? E assim que surgiu, então, essa ideia. E aí, gente, nessa fase que a gente estava colocando fermento, pesquisando, o que será que é importante, o que será que os fonos mais querem. Ao longo desse período todo a gente conversou muito, né, com os nossos seguidores, a gente ofereceu alguns cursos também, então a gente sempre conversando com as nossas alunas e alunos para saber o que será que mais eles querem saber, o que será que as pessoas estão precisando, será que é o mesmo que eu acho importante? E aí a gente elencou assim algumas categorias, gente, tá? Querem saber o que o pessoal mais quer em voz? Eu vou contar para vocês. Esses nossos seguidores e alunos, né, através das nossas pesquisas, eles nos mostraram que, assim, o que mais eles querem é encontrar o exercício ideal para o seu paciente de voz. E aí, com isso, eu percebi que possivelmente há até uma insegurança, né, em relação a encontrar esse exercício ideal. Como fazer isso? Será que existe algum exercício que vai resolver todos os meus problemas, né? E como professora também, dando estágio supervisionado de voz, eu vejo a mesma coisa, assim, a pergunta que é mais recorrente olha, praticamente assim, ó, 100% dos dias de estágio é: professora, que exercício que eu posso fazer? Que exercício para a próxima sessão? Exercício. Então, assim, é uma pergunta muito recorrente. E, gente, a segunda, né, a segunda coisa mais pedida pelos fonos, mais, vamos dizer assim, mais colocada, é com relação à falta de colaboração do seu paciente de voz, né? Então, muito se fala de que os pacientes de voz desistem da terapia, não seguem as orientações, que os fonos, né, terminam a avaliação, fazem o planejamento terapêutico e aí o paciente desiste, então dá um desânimo. Só que, gente, na minha opinião, né, através de tudo isso que eu já vivi, que eu já estudei e depois também apliquei,
Eu percebo assim, ó, gente, que quando a gente consegue muito rápido, né, após a gente fazer as avaliações, a gente consegue identificar o que o paciente mais precisa e a gente consegue rapidamente eleger um exercício que vai fazer com que a voz do paciente assim modifique, ainda que seja temporário. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece o paciente faz o exercício, a voz melhora, depois piora, aí faz o exercício, melhora, depois volta a piorar. Mas assim, quando o paciente logo faz o exercício e sente essa modificação, isso, gente, é um fator super importante, muitas vezes determinante, para que ele siga na terapia. Porque ele vai sentir realmente. Não é só a gente falar para ele que é importante ele seguir na terapia, que é importante ele fazer, ele vai sentir que, nossa, se ele fez no primeiro dia e deu esse resultado, imagina se ele seguir o que a fono falar, imagina se ele seguir as orientações e fizer em casa conforme a fono orienta, imagina só onde é que ele vai chegar. Então ele sente isso. E aí, eu entendi que essa questão de escolher o exercício ideal nos ajuda, inclusive, gente, no engajamento do paciente, tá? Hoje, no consultório onde eu atendo, eu não tenho esse problema de paciente desistir da terapia, né? Então, não é mais um problema que eu enfrento. Claro que, assim, eu vou compartilhando com vocês o segmento dessa experiência, mas é algo que eu vivo hoje. E então, a questão de escolher o exercício ideal já resolve parcialmente. Claro, né, pessoal, que tem alguns pacientes que eles não estão prontos para mudar ainda, para mudar algumas coisas do estilo de vida. Então, óbvio que a gente não vai conseguir resolver toda a questão da colaboração do paciente. Existem muitos fatores ligados a isso que nós vamos ter oportunidade de conversar e de discutir ainda em muitos episódios aqui do Trocas com a Mara. Mas esse é uma coisa bem importante, que no momento que ele sente essa mudança, essa transformação, com certeza ele já vai ficar muito mais motivado, muito mais engajado. E dando continuidade, assim, ó, a terceira coisa que a gente mais percebeu que os fonos falam e querem, muitos falam assim, ó, que gostariam muito de atender somente voz e que até o momento ainda não conseguiram atender só voz, só a área de voz, que eles são apaixonados. E aí, de novo, uma coisa que eu sinto é que essa questão de escolher o exercício ideal também acaba refletindo sobre isso, sobre essa questão de você conseguir atuar com voz. Por quê? Porque se você conseguir escolher um exercício ideal para o seu paciente, e aí com isso você também mostra para o paciente que é possível a mudança, e aí com isso o paciente engaja melhor e faz. Claro que tem outros elementos também para o engajamento, mas assim, ó, vamos lá, ele engajou, ele está fazendo. A probabilidade de você conseguir um resultado positivo com esse paciente é muito maior. Se você consegue um resultado positivo com esse paciente, certamente ele vai espalhar essa notícia aí. Ele vai contar para o médico dele, ele vai contar para os outros profissionais que acompanham. E aí, gente, é mais um fator que vai fazer com que daqui a pouco vão surgindo outros pacientes. Então, assim, o que eu acredito, assim, que mais seja responsável pelo sucesso, vamos dizer assim, profissional realmente, muito mais do que fazer um bom marketing, fazer uma boa divulgação, ter um consultório chiquérrimo, ou seja lá, né, ter uma parceria com um médico bom que encaminhe bastante pacientes para você, muito mais do que isso, gente, o que eu acredito que é capaz assim de gerar um sucesso realmente de longo prazo, não de curto prazo, né, mas de longo prazo, é você ter resultado com os pacientes de vocês. Resultado, tá? E aí isso, gente,
também perpassa a questão do exercício ideal, tá? E uma outra fala muito frequente dos fonos também foi essa de ser uma fonorreferência na sua cidade, na sua região, referência em voz. E aí, de novo, né, repito essa questão de ter resultado com os pacientes. Quanto mais resultados vocês tiverem, melhor vai ser para vocês conseguirem atender mais voz, para que mais profissionais fiquem sabendo do nome de vocês, para que mais pacientes ouçam falar e para que você então seja referência em voz e para que cada vez mais você consiga encher a sua agenda e ter menos vagas disponíveis e com isso também possa, com o tempo, atender mais pacientes particulares, né, do que de convênio, se essa for a sua vontade também. Mas tudo isso, gente, começa com um passo importante, mas assim, muito importante, que é saber indicar, saber realizar o exercício ideal com o seu paciente. É algo simples, mas nem sempre é fácil. Então, para a gente chegar nesse degrau aí, a gente precisa ter várias questões que a gente vai conversando bastante ao longo dessa nossa jornada aqui, ao longo dos vídeos, tá? Podem deixar também nos comentários ou lá no Instagram, Trocas na Fono, perguntas, sugestões de temáticas que vocês acham importante para a gente abordar, que eu vou considerando tudo isso, ok? E é isso, sempre quando eu falar assim, em encontrar o exercício ideal, é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? É vocês encontrarem aquele exercício que para aquele paciente vai fazer um efeito positivo, é aquele exercício que vai fazer um efeito maior, né? Vocês têm experiência com os pacientes de vocês, vocês sabem que às vezes tem algum exercício que vocês fazem que melhora a ressonância, que melhora a tensão, enfim, que melhora mais de um aspecto alterado. Esse é o exercício ideal. E muitas vezes eu vejo que alguns fonos acabam indo pelo teste, sabe? Esse é um erro que muitos cometem, assim, ó, vão pelo teste, vamos fazer esse. Vamos ficar fazendo esse, vamos ver. Aí, sei lá pela terceira, quarta ou 10ª sessão acabam encontrando o exercício que vai fazer a diferença. Só que muitas vezes o paciente não vai esperar tudo isso para você encontrar o exercício. Então, o ideal, gente, é refletir, é fazer essa análise toda que eu vou ensinar ao longo dessa trajetória para conseguir ter a maior probabilidade de encontrar esse exercício ideal logo. E o que não é o exercício ideal? Então, quando eu falo de encontrar o exercício ideal, eu não estou falando de ter um exercício que eu vou ensinar vocês e que vocês vão poder fazer com todos os pacientes e que vai gerar sucesso em todos. Não, infelizmente isso não existe. Até seria bem bom, né, se pudesse ser assim, mas nem tanto assim, né, gente? Porque se assim fosse, não íamos precisar estudar e também não ia haver diferença entre um fono e outro, né? Então, assim, possivelmente até um aplicativo iria resolver a situação. Então, não é assim e que bom que não é, né? Que bom que a gente precisa ter vários elementos que nos qualificam para poder escolher realmente o exercício ideal, tá? Então, o exercício ideal, eu não tô falando de um exercício milagroso que vocês podem usar para todos, ok? Quando vocês conseguirem, quando vocês sentirem assim que já estão conseguindo, já estão conseguindo fazer a escolha correta do exercício ideal, vocês vão sentir uma segurança, uma alegria, sabe aquela virada de chave, aquela sensação de que, agora eu posso fazer qualquer coisa. Deixa eu contar para vocês, fazendo uma analogia, né, uma história assim. Quando nasceu a minha filha, minha primeira filha, acho que para muitas mães é assim, né? Dá aquela sensação assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber ser uma boa mãe? Ai meu Deus do céu, vem muitas inseguranças, muitos medos. E um dos medos assim que eu tinha nada a ver com a questão da maternidade, eu nunca tinha usado panela de pressão. Eu adorava comer feijão, mas eu nunca tinha usado panela de pressão. Ai, tinha medo que fosse explodir, porque eu não conhecia, né? Não sabia usar, nunca tinha usado. Então eu achava que era muito perigoso uma panela de pressão explodir. E aí eu não usava.
Aí quando eu me casei, quem fazia feijão sempre era meu marido, ele que fazia feijão. Né? No início a gente almoçava também fora, a maior parte dos dias, mas quando a gente queria comer feijão, era ele que fazia. E aí quando a Laís nasceu, quando ela era bem bebezinha, assim, ó, acho que no primeiro mês ali de vida, eu sozinha em casa, eu e ela, e eu pensei, vou fazer feijão, vou aprender a fazer feijão, vou pegar essa panela de pressão, vou fazer feijão. E aí fiz. Meu primeiro feijão deu certo, a panela não explodiu, eu aprendi a usar a panela de pressão e depois disso foi até engraçado, mas eu lembro que eu falei pra mim mesma, falei assim, agora eu posso fazer qualquer coisa. Agora que eu fiz feijão, então assim, parte dos meus medos em relação à maternidade se dissiparam, porque afinal de contas eu soube que eu fui capaz de fazer aquilo que era tão difícil pra mim, então eu sou capaz de aprender, entende? E vocês vão se sentir assim também, no momento que vocês sentirem que vocês conseguem fazer, conseguem escolher o exercício ideal, vocês vão também abandonar vários medos em relação à atuação de vocês, aquele medo de, ai meu Deus, será que eu paro de atender plano? Isso também a gente recebe muito, eu gostaria tanto de atender particular, mas eu tenho medo de que em algum momento eu não tenha paciente suficiente, eu queria largar meu outro emprego, mas será que o consultório vai dar certo, né? Será que esses meus atendimentos particulares vão me sustentar? Então, no momento, gente, que vocês conseguirem fazer a escolha do exercício ideal, essa chave vai virar para vocês e vocês vão se sentir muito seguros, tá? E refletindo mais um pouquinho ainda sobre essa questão do exercício ideal, ainda para vocês entenderem, né? O exercício ideal para cada paciente, ele vai depender muito, assim, eu vou falar muito sobre dados de avaliação que vão nos levar para pensar isso ou pensar aquilo, mas quando a gente sabe quando a gente quando a gente aprende, a gente não desaprende, né? Então, quando a gente sabe como fazer, a gente vai fazer isso muito mais rápido e às vezes é importante, é necessário, porque às vezes acontece, por exemplo, você está fazendo a terapia com o teu paciente, mas de repente ele chega na sessão naquele dia gripado ou com uma laringite. Fui no médico essa semana, voltei no otorrino, tô tomando corticoide, laringite. E aí? Aqueles exercícios que você tinha planejado para fazer conforme a avaliação, que foi algumas semanas atrás, não vão mais se aplicar neste caso, mas aí o paciente está aí na tua frente. Não dá para você falar, tá bom, só um pouquinho, vamos, na próxima sessão eu penso, eu vou para casa estudar e na próxima sessão eu penso. Não, gente. Vai ter momentos que não vai dar tempo de vocês saírem primeiro fazer um curso e voltar. Vocês vão ter que saber ali na hora replanejar, reprogramar a sessão de vocês. Isso acontece bastante e aí quando vocês souberem vai ser muito fácil de repensar, reprogramar essa questão dos exercícios do paciente. E importante também, a gente vê muita coisa assim em relação a exercícios, na internet mesmo, enfim, em vários segmentos. E assim, como eu já falei antes, né, não existe um exercício ideal e também, gente, tem um aspecto muito importante para falar para vocês, que quando vocês souberem isso que eu tô querendo dizer com o exercício ideal, vocês podem transformar um exercício simples no exercício ideal para o paciente. Olha que louco, né? Porque assim, não basta saber escolher o exercício. Então, quer dizer, eu fiz minha avaliação, eu achei o exercício, eu li vários textos sobre o exercício X, Y, Z, esses exercícios, eles são aplicados para o meu paciente, ok? E aí, gente, não adianta só mandar o paciente fazer o exercício? Vai ter resultado? Pela minha prática, eu vejo que não é só mandar ele fazer e ficar contando as repetições. Ficar contando, ele ficar pensando ali na morte da bezerra durante a execução do exercício por parte do paciente e ficar só contando. Não, a gente tem que realmente olhar para o paciente, ver como é que ele está fazendo, ouvir se ele está fazendo certo, sentir se ele está fazendo certo, fazer de um jeito, fazer de outro. E nós vamos ter que encontrar, gente,
a forma de execução do exercício ideal ali junto com ele. Não é só a gente dizer que ele tem que fazer o exercício X ou o exercício Y e pronto, né? Então isso é muito bacana, assim, é muito libertador, porque existe vários casos, como eu citei antes, às vezes o paciente chega gripado, chega com uma condição diferenciada, ou às vezes, né, enfim, aconteceu lá um final de semana que ele abusou muito da voz, durante a semana ele foi no otorrino e na próxima sessão ele já vem com um laudo com uma lesão ou com alguma condição mesmo diferente do laudo anterior. E aí, assim, a gente não pode enrolar, né? A gente enrolar o paciente. Se a gente enrola e fica fazendo aquilo que a gente não sabe, pode acontecer uma coisa que eu sempre digo, né? Pode acontecer da gente acertar de primeira, mas acertar sem querer, né? Ou acertar por acaso. Então, assim, é muito arriscado isso, né? Então, e se a gente ficar enrolando e o paciente não sentir nada, se ele não se sentir também seguro e não sentir que aquilo resolveu para ele naquele dia, é mais um fator que vai fazer ele desistir da terapia, sabe? Então, a gente precisa estar com isso, assim, muito na cabeça a todo momento. E tem mais uma coisa bem importante que eu quero falar, assim, eu considero, gente, essa coisa de saber escolher o exercício praticamente a base do nosso trabalho em voz, tá? A base, eu sei que tem muitas variáveis, muitos fatores e muitos recursos, mas eu, Mara, eu considero isso realmente a base, tá? Por quê? Porque é o que a gente faz, assim, 80% eu acho que do tempo da sessão. Tem alguns exercícios, enfim, corporais, mas assim, exercício vocal mesmo, seja exercícios com fala, com canto ou mesmo com técnica vocal, a gente vai fazer mais ou menos em 80% do período da sessão. E nesse período a gente pode fazer uso e deve fazer uso de recursos que auxiliam, recursos além dos exercícios. É muito bom, porque isso também vai ajudar a potencializar o resultado. Mas, gente, eu também faço curso, né, de fotobiomodulação, faço curso desses recursos, e uma coisa que eu sou apaixonada e que eu vejo que bons professores falam é que, assim, ó, a fotobiomodulação, por exemplo, não é um milagre. Não adianta você ter o aparelho de laser e querer aplicar no paciente, vai ser um milagre? Não. O que eles falam? Que o importante é o raciocínio clínico, né? Então, o raciocínio clínico do que eu tenho que fazer com o paciente, aonde é que está o problema, aonde que eu tenho que atuar com o laser ou com qualquer outro recurso, enfim. Então, gente, de novo, mesmo vocês trabalhando com recursos complementares, o paciente ele só vai sentir resultado, ele só vai sentir que aquilo realmente funcionou se vocês aplicarem certo, se vocês tiverem a base de exercícios mesmo musculares, né? Corretamente, assim, exercícios que vão atuar na questão muscular respiratória, fonatória, de mucosa também e de ressonância, né? Exercícios corretos. E agora, gente, me conta aqui nos comentários se eu convenci de que realmente é importante você encontrar o exercício ideal, se você gostou desse vídeo, se fez sentido, se acrescentou realmente alguma coisa assim na sua vida profissional, se levantou alguma pulga que seja atrás da orelha, né, que te faça pensar, encaminha esse vídeo para outros fonos, porque eu acredito muito, tá, gente, que assim, encaminhando esses vídeos, a gente trocando conhecimento, a gente crescendo junto, só pode ser bom para nós mesmos, né? Só pode ser bom porque daí mais gente vai começar a atuar melhor em voz, mais gente vai começar a mostrar a sua cara na área de voz, mais pacientes vão ser beneficiados e com isso mais pacientes vão surgir e vai ter muito mais trabalho para todos nós, tá, gente? Então, nesse vídeo de hoje seria isso e até o nosso próximo episódio de Trocas com a Mara. Beijo, gente!